Obrigado a todos e a todas. Permitam-me começar por a minha intervenção, e o secretário-geral que me perdoou também, por trocar um bocado a ordem das precedências habituais, mas eu julgo que o momento assim o requer e o exige. E, portanto, eu quero começar por saudar, primeiro todos aqueles que aqui estão presentes, mas em especial ao Sérgio Ávila. Nós falamos muitas vezes da necessidade de renovar. E a palavra às vezes é um pouco injusta, porque muita gente pensa que renovar é retirar alguém ou sair alguém e colocar outra pessoa, ou estar outra pessoa. Mas no Partido Socialista isto não funciona assim. E ainda bem que não funciona assim. Porque o Partido Socialista tem consciência que é fundamental, enquanto política que afirma, em que as pessoas têm o seu trajeto, o seu trabalho, podem sair de uma determinada função, mas as pessoas continuam no Partido Socialista a dar o seu contributo. E o caso do Sérgio, em particular, é alguém não a quem o Partido Socialista muito deve. Deve também. Mas é alguém a quem a região, todos os açorianos e todas as açorianas, devem. Porque ele não só é um exemplo de serviço público, de um servidor público, como também é um exemplo de competência, de genialidade, de amizade, de humanidade e de alguém que não esquece porque é que aqui está. E mesmo quando achou que devia sair, ele achou que deveria contribuir. Contribui na Ilha Terceira, contribui no seu concelho, ou nos concelhos da Ilha Terceira, contribui comigo, porque me ajuda muito, e agora contribui muito bem a nível nacional. E eu não poderia estar aqui sem deixar de o referir, que a obrigação de um partido, com a história do Partido Socialista, é saber dizer uma palavra a quem trabalha, quem trabalhou, trabalha e continuará a trabalhar connosco. Muito obrigado por aquilo e pelo teu serviço. E aproveito também para saudar todos aqueles que, tendo estado em posições de dirigentes do Partido Socialista, agora cessam funções e que irão continuar a contribuir porque nós contamos com eles, e dar as boas-vindas a todos os novos órgãos eleitos, de secção, de ilha, de concelho, e dar-lhes os parabéns e dizer que nós precisamos do vosso trabalho para contribuir na oposição e para conseguir ganhar as próximas eleições e resolver os problemas que a nossa terra precisa serem resolvidos. Eu também tenho que fazer uma referência especial ao nosso secretário-geral. Em primeiro lugar, dar-lhe os parabéns. Dizer que o José Luís Carneiro é alguém que tem um sentido de serviço público muito especial. Ele tem sido um bom amigo, tem sido um bom secretário-geral. Eu sou daqueles que estou à vontade para o dizer, porque eu não o apoiei na primeira eleição. E ele sabe bem que, mesmo não o tendo apoiado, sempre nos respeitamos, sempre nos demos bem e sempre nos ajudamos com o maior respeito e amizade.
E desde que exerço as funções de secretário-geral, eu tenho que dizer que a palavra solidariedade, camaradagem, não são palavras para o vento levar ou para fazer parecer. O secretário-geral do Partido Socialista é um exemplo claro de quem se preocupa e de quem age. Eu posso-vos dar um exemplo que a todos os açorianos toca. A questão do subsídio social de mobilidade. Nós sabemos que aquilo que o Governo fez do ponto de vista do subsídio social de mobilidade, o Governo da República, foi estragar aquilo que funcionava de uma maneira ou outra razoavelmente. Basta andar na rua e falar com as pessoas para perceber que hoje o que foi feito não funciona. Prejudica os residentes, prejudica as empresas, prejudica as agências de viagem, que estão com quebras superiores a 80% nos seus clientes. As pessoas não recebem o que é seu por direito. O seu reembolso, o seu direito à mobilidade. E o secretário-geral do Partido Socialista, desde o primeiro dia, disse: tens a minha solidariedade, tens o meu mandato dentro do grupo parlamentar para resolver o assunto. E no dia em que a situação se colocou, nós imediatamente fizemos a avocação do decreto-lei para resolver o assunto. E eu quero deixar aqui uma mensagem a todos os açorianos e a todas as açorianas. Nós vamos mesmo resolver a atrapalhada que este Governo da República nos deixou e vamos resolver a inatividade e a falta de força política que o Governo Regional teve nessa matéria. E por isso, solidariedade não são apenas palavras. A solidariedade são atos que estão a ser exercidos pelo Partido Socialista com a ajuda e com a chancela do nosso secretário-geral. Mas permitam-me também que vos diga com muito orgulho cumprimentar todos os nossos alunos desta academia. Esta academia é a segunda edição e tem um objetivo muito claro. Não apenas para os jovens socialistas ou os jovens da juventude socialista, mas para todos os jovens que, querendo dar o contributo para a sua terra, que, querendo aprender, se inscreveram nesta academia, participaram nesta academia, debateram nesta academia e deram um contributo muito válido. É que não só aprenderam, como proporcionaram aos decisores políticos, aos responsáveis políticos, aprender com eles, perceber as suas necessidades, ver a vida real, que muitas vezes nós na política ficamos muito fechados numa bolha. E eu posso contar da minha história pessoal neste sentido, é que é bom ter estas oportunidades. Eu, enquanto jovem da vossa idade, eu não tinha acesso a este tipo de eventos, com a possibilidade de falar com o ex-ministro das Finanças, especialistas na área da habitação, na área da comunicação, da geopolítica. Nós, para conseguirmos fazer isso, muitas vezes só tínhamos que ir para o continente, tínhamos que ir para o estrangeiro, para ter acesso a essa informação. E eu posso-vos dizer que eu hoje saio daqui com uma enorme satisfação e com esperança de que não há nenhum problema nos Açores que não possa ser resolvido pelos açorianos. E vocês são um claro exemplo de que nós podemos e temos o dever de ter esperança em relação ao novo futuro. E nós todos sabemos que vivemos neste momento uma circunstância já difícil pelos problemas que o Governo Regional está a colocar à região. Acresce a isso uma situação internacional muito complicada, em que nós sabemos que, para além destes problemas que já existem internos dentro da região, se acrescenta uma crise internacional que vai fazer com que o custo de vida suba. E temos, portanto, desafios. E nós não podemos ser pessimistas em relação ao futuro. Nós temos problemas do ponto de vista da sustentabilidade económica e financeira da região, que vos diz diretamente, porque quando um governo
não consegue ter as finanças públicas equilibradas, isso afeta a vida das pessoas. A bolsa de mérito que era prometida aos estudantes que fossem estudar para o continente está por pagar. Há atrasos às empresas de transporte escolar. Há atrasos de pagamentos às associações culturais, às associações desportivas, às IPSS. Há falta de pagamentos às associações agrícolas, às associações das pescas, confirmadas pela própria Federação Agrícola. Há falta de pagamentos a empresas públicas que não conseguem pagar os seus salários porque o governo não transfere. Quando um governo não tem recursos, os serviços públicos diminuem. E quando os serviços públicos diminuem, as pessoas, os cidadãos, as empresas, têm que se desenrascar. E isso acresce no seu custo de vida a todos os problemas que elas já têm. E nós temos enormes desafios aos quais nós temos que dar resposta. Nós temos que ser capazes de resolver este problema. Mas ser responsável político, ser presidente de um partido, ser dirigente de um partido, não é vender o mundo como se ele fosse fácil. Que quando o governo não paga, tem que pagar. De que nós vamos conseguir fazer todos os investimentos que as pessoas gostavam. Ser responsável político, e nós temos aqui presidentes de Câmara, aliás, me esqueci de saudar e peço desculpa por isso, à Fátima Amorim. Quando nós somos responsáveis políticos, nós temos que ter rigor. E nós temos que saber escolher. Porque dirigir é escolher. E o Partido Socialista não esquece as prioridades que tem. A política tem que ser feita com rigor. O ser do Partido Socialista não quer dizer dar tudo a todos. Quer dizer saber escolher. Quando a direita está no governo, nós sabemos o que é que acontece quando há crises económicas. Quem paga? Quem paga são sempre aqueles que são os mais desfavorecidos. Aqueles que não têm recursos, as classes médias. É aí que se corta. Porque a escolha deles é clara. Beneficiar aqueles que mais têm em detrimento daqueles que têm menos capacidade para se defender. E por isso é que nós, no Partido Socialista, escolhemos muito claramente as nossas prioridades. Rigor nas finanças públicas, escolher as dificuldades, as soluções para as nossas dificuldades. Nós olhamos para o mercado da habitação e isso diz-vos diretamente respeito. E nós verificamos que desde 2019 até este ano, o preço da habitação subiu cerca de 70%. 70% no aumento do custo da habitação. O preço das rendas subiu ainda mais. Cerca de perto de 100%. Qual é a obrigação de um decisor público? Apresentar soluções. O secretário-geral tem-no feito, através de uma garantia pública da Caixa Geral de Depósitos às autarquias para que elas possam avançar com políticas de habitação. E que nós esperamos, e será com certeza estendido aos Açores. Mas ter a capacidade de trabalhar com o alojamento local. Para que o alojamento local, que está neste momento numa situação de crise, tenha também a capacidade e tenha incentivos para que quando não têm capacidade e não têm rentabilidade do seu alojamento local, possam transitar para o arrendamento e isso seja para eles um benefício. Avançar com parcerias público-privadas no âmbito de cooperativas de habitação. Simplificar processos administrativos, não só apenas para os mais desfavorecidos, mas também e sobretudo para as nossas classes médias. E concretizar os recursos que nós temos disponíveis. Não é admissível que um governo que tem tantas dificuldades do ponto de vista económico e que tem um pacote financeiro quase histórico, e é histórico, há 20 anos que nós não tínhamos tantos recursos para a área da habitação e tem o PRR,
tendo um PRR para construir habitação, para reformar, reestruturar as habitações, não execute na totalidade, para pelo menos naquilo que lhe diz respeito de investimento público, o consiga fazer. Meus caros amigos, isto não é uma utopia. Basta olhar para a Câmara Municipal de Angra e ver o que é responsabilidade e competência na execução de fundos comunitários. Por isso é que eu tenho muito orgulho em dizer que a governação socialista é diferente da governação do Partido Social Democrata. A Câmara de Angra conseguiu fazer aquilo que o Governo Regional não consegue fazer do ponto de vista de investimento. Habitação, educação. Nós não podemos liderar a taxa de abandono precoce do país. Nós temos uma taxa de abandono precoce. É importante que o secretário-geral tenha essa noção. Nós temos uma taxa de abandono precoce de 21%. 21%. O país tem 6,1%. E aquilo que se esperava, tendo em conta que nós temos déficits estruturais muito antigos, era que a situação fosse melhorando, como aconteceu com a nossa governação, com exceção da pandemia. Mas com este governo, no último ano, os números pioraram. E nós temos que ter a capacidade de perceber que nós não conseguimos crescer, nós não conseguimos competir, se nós não atacarmos de frente esse problema. E nós aí temos que perceber que nós não estamos sozinhos. O Governo da República tem que nos ajudar. Nós temos que ter um programa para uma geração que permita que nós possamos atingir a meta nacional e as metas europeias no espaço de uma geração. E temos que convocar o Governo da República para isso, as câmaras municipais para isso, a sociedade civil, para que nós consigamos fazer este passo em frente. Quando nós temos um problema estrutural, como temos do ponto de vista das nossas finanças, e quando nós queremos crescer e ter ambição, nós temos que trabalhar na área da habitação, temos que trabalhar na área da qualificação, mas nós temos que ter economia. Há quem diga que o Partido Socialista não olha para as empresas como deve ser e que não gosta das empresas. É um erro. As empresas devem ter rentabilidade, as empresas devem ter lucro, as empresas devem ter sucesso. Porque quando as empresas têm sucesso, as empresas pagam melhor aos seus trabalhadores. Quando as empresas têm sucesso, empregam mais gente. Quando as empresas têm sucesso, fazem a economia crescer. E nós olhamos para esta terra e vemos o potencial que ela tem, dos seus recursos endógenos. Nós somos uma região que no setor primário produz com qualidade. Nós temos que apostar na inovação, no desenvolvimento, na investigação, para que nós consigamos que aquilo que é a nossa matéria-prima possa ser algo que é valorizada do ponto de vista dos mercados. Quando nós olhamos para o nosso mar, nós percebemos que nós não somos um pequeno arquipélago no país. Nós somos uma grande região no país. E esse potencial deve ser valorizado. Quando nós olhamos para a nossa posição geoestratégica e na capacidade que o digital tem de transformar a nossa economia, nós percebemos que não podemos esperar e que isso pode ser algo transformador. E por isso, meus caros camaradas, é que o Partido Socialista apresenta aqui uma solução já estabelecida, articulada com o próprio Secretário-Geral, no sentido de nós utilizarmos um mecanismo previsto na Lei de Finanças Regionais, os projetos de interesse comum. Podem perguntar o que é um projeto de interesse comum. Um projeto de interesse comum é uma parceria entre o Governo da República e o Governo Regional, que, na opinião do Partido Socialista, deve ser alargada a toda a sociedade civil, em que nós nos comprometemos com recursos financeiros, alocação de conhecimento, para colocar um conjunto de metas em cima da mesa.
apostar na nossa habitação, apostar na nossa qualificação, apostar na inovação, apostar na nossa economia. A Madeira decidiu fazer uma obra pública como um projeto de interesse comum. O nosso projeto de interesse comum são as pessoas. E são as pessoas que nós devemos apostar nestas 3 áreas em particular, com recursos financeiros do Governo da República, com recursos financeiros do Governo Regional, com a parceria de todos, e isso pode ser transformador. Ser político, ser dirigente político, é ter opções, é ter prioridades. E esta prioridade está aqui estabelecido. As pessoas que são o melhor capital que esta terra tem. Por isso, meus caros amigos, eu quero agradecer a todos o vosso empenho, a vossa solidariedade e dizer que este projeto do Partido Socialista não é um projeto fechado. Há quem diga que o Partido Socialista deve fazer uns Estados Gerais. Bom, mas os Estados Gerais, ou seja, a convocação com a sociedade civil, é aquilo que nós fazemos todos os dias. Esta academia é um verdadeiro passo no sentido dos Estados Gerais que nós queremos fazer. Contamos com todos, com os mais jovens, com os mais velhos, contamos com os mais qualificados que querem dar o seu contributo, contamos com aquele que não tem da sua qualificação, querem dar o seu contributo através do trabalho. No fundo, nós contamos com todos para construir o novo futuro que a nossa terra merece, precisa e que o Partido Socialista garante que, se tiver essa responsabilidade, vai cumprir. Muito obrigado a todos.